Quando foi a última vez que você fez algo maravilhoso, se sentiu super bem, mas não postou? Nós somos a geração que viu o mundo analógico virar digital. A gente lembra de como era a vida antes do algoritmo, mas hoje parece que a gente vive em uma vitrine 24 horas por dia. E aquela exaustão de sentir que a gente precisa estar sempre pronta, sempre postável, sempre com a legenda perfeita e a casa ou o cenário impecável. A gente está cansada de performar a nossa própria vida. E esse burnout de imagem e produtividade está demandando da nossa criatividade e, pior, da nossa identidade. Quem é você quando o celular está descarregado? Eu sou a Sudoleng e você está no SD Talks. Esse é o nosso encontro semanal, um papo entre amigas que vai muito além de estilo e acessórios. Aqui a gente fala de vida real, de empreender e eu abro o meu universo de histórias e experiências com você. A geração que está sempre on. Como nós que vimos a internet nascer, esquecemos como é viver sem o peso do julgamento digital. Antigamente, se você estivesse em casa de pijama, lendo um livro ou testando um hobby novo e errasse, ninguém via, ninguém ficava sabendo. Hoje o nosso cérebro milênio foi treinado a pensar, isso daria um story? E o peso do julgamento digital é a sensação de que estamos sendo observados, mesmo quando estamos sozinhos. Essa parte de se você errar e ninguém ficar sabendo é muito real, porque nós que somos milênios vivemos ali aquela era de ouro que eu digo, que foi ter a nossa adolescência, onde ainda não tinha câmera digital, ainda não tinha essa loucura de compartilhar tudo que estava fazendo. Existia um certo medinho de mostrar no digital quem era a gente, quem eram os nossos amigos, compartilhar coisas, porque a gente cresceu com aquela imagem de que, meu Deus, no digital é perigoso, a internet é perigosa, a gente não sabe quem tá do outro lado. Realmente, a gente não sabe, até hoje isso é perigoso, de certa forma, se você não souber usar as redes sociais, a internet, enfim. A gente cresceu, de certa forma, em uma bolha, em que hoje eu vejo que foi muito da nossa época mesmo, de criança para adolescência ali, de medo de engravidar na adolescência, medo de fazer alguma coisa errada e alguém descobrir, medo do homem do saco. Gente, coisas lindas que o povo contam, coisas que o povo contam e que pra gente faz sentido porque a gente viveu aquela época, mas hoje a gente vê que mudou bastante a forma de levar a vida e você compartilhar tudo na rede social é algo tão normal, só que até onde isso chega a ser normal mesmo? Eu sou uma millennial, né? Por isso que esse vídeo está sendo feito por mim, por uma millennial, e se vocês vão entender. Eu percebo que por mais que eu tenha crescido, a gente saísse na época, a gente teve as nossas primeiras redes sociais, que foi ali o Fotolog, o Orkut. Então, assim, a gente tinha um limite de fotos para postar no dia no Fotolog, um limite de fotos para postar nos nossos álbuns no Orkut. Então, a gente vivia num certo limite. Então, você tinha que selecionar super bem o que você postava nas redes sociais, porque era limitado, né? Hoje em dia as coisas parecem que saíram um pouquinho do controle e as pessoas não têm limites no que elas compartilham nas redes sociais. Só que isso esgota, isso enche o saco, isso incomoda. E hoje eu tô mais tranquila em relação a isso de postar. Antes eu já fui mais alucinada a querer postar, compartilhar muito e não sei o que e tal. Hoje eu já penso um pouquinho mais sobre o que eu posto, já seleciono mais os frames, as fotos, os vídeos, o que realmente eu quero compartilhar publicamente. Porque assim, a gente posta nas redes sociais ou em algum lugar, a gente de certa forma já perde um pouco do controle de onde aquilo vai parar, né? Então por isso que assim, eu procuro sempre falar de maneira mais certa, evitar algumas palavras, evitar alguns debates, evitar algumas coisas, publicações, enfim, a nossa imagem, eu sempre falo da imagem aqui e nisso aqui entra perfeitamente, porque a nossa imagem, ela tá sendo avaliada o tempo todo. Seja a sua fala, a sua postura, o que você veste, o que você compartilha, o que você acredita. Eu não vou entrar em detalhes muito específicos aqui, como eu digo, eu sempre seleciono bem o que eu trago, mas hoje em dia as pessoas são divididas em partidos e grupos, né? Eu não gosto de separar as pessoas assim, mas infelizmente é como as coisas estão sendo. Mas lembrando um pouco ali da minha adolescência, eu lembro que muita coisa
que acontecia na nossa vida na adolescência, não tem registro, mas tá registrado na nossa memória. Ou em alguma fotinha lá que a gente tirou com uma câmera que revelava um filme de 12 poses e tá lá, é aquilo. Eu até acho engraçado porque aconteceram muitas coisas, eu aprontei muito na minha adolescência. Eu sou totalmente o oposto do meu irmão. O que eu sou de metaleira maluca de acampar em festival no meio do nada, no meio do temporal, no meio do inverno, viajar para outro país para ver banda. O meu irmão é totalmente o oposto. Ele não sai de casa, ele é caseiro, gosta de músicas mais antigas, mais MPB. Só que ele adora trazer alguns causos da minha adolescência à tona quando tem alguns amigos por perto ou pessoas que me conhecem um pouquinho melhor. Porém, nem tudo eu falo, é o que o povo conta. Eu não tenho nada para provar que eu fiz. Mas é muito legal recordar algumas histórias. E isso é legal, assim, a gente tem bastante história para contar. Algo que hoje... O que você vai levar pro teu futuro para compartilhar com as pessoas daqui para frente? Sei lá, beleza, tá tudo registrado, tudo postado, tudo publicado, tudo na internet. Mas tem histórias que são muito legais de você sentar, contar e não ter nem às vezes como mostrar, imaginar aquela história, entende? Então muita coisa assim que a gente que é milênio viveu, é isso. A gente tem histórias para contar de experiências e situações que a gente passou, porém nem sempre a gente tem um material ali para mostrar, mas vai muito da imaginação. E isso que é a parte mais gostosa de ter vivido um pouco essa era do antes do digital. Nós vimos a internet nascer como um lugar de diversão. Orkut, MSN, CQ, enfim, Fotolog. E a vimos a transformar em um tribunal de cancelamento e uma vitrine de perfeição. A gente não vive a nossa vida de forma leve mais depois que o digital apareceu de maneira desenfreada. A gente realmente seleciona momentos da nossa vida para parecer que ela é super bem sucedida para os outros. O tempo todo você tá vivendo a vida que os outros querem que você viva. Você já parou para pensar nisso? Porque muitas vezes a gente fala, hoje, autenticidade, que é a palavra que a gente tem escutado há muito tempo, hoje em dia até que tem caído um pouco de desuso, que eu uso o termo, porque parece que assim, ai, todo mundo é autêntico. Autêntico aonde? Autêntico não é você seguir o que todo mundo tá fazendo, não é você entrar numa caixinha, sendo que o tempo todo você tá julgando pessoas que seguem certas caixinhas, mas você também tá entrando numa caixinha sendo igual aos outros do meio que você tá acostumado, entende? Então, assim, autenticidade pra mim é você realmente seguir coisas, pensamentos que você acredita, fazer o que você tem vontade de fazer. Eu falo muito disso porque eu sou uma pessoa que curto metal extremo e entrei pro balé clássico, com roupinha rosa e tudo, que fala da Disney, a gente dança a música das princesas e, cara, é isso, sabe? Isso pra mim é ser autêntico, porque eu não preciso estar o tempo todo mostrando que eu sou aquilo ali do metal extremo, né? De bandas pesadas e tudo preto. Amo, né? Olha o cenário que eu tô aqui gravando os meus vídeos, é a minha área preferida do meu closet. Tudo preto. Mas eu tenho um lado que também gosta de uma calmaria, de uma música mais clássica. Inclusive, hoje eu vou num teatro ver uma apresentação de balé. Então, assim, as pessoas perderam a autenticidade e muitas nem sabem direito o que é autenticidade e saem falando um monte de besteira na internet. Diferente das gerações mais novas, a Z, né, que já nasceu com Wi-Fi no cordão umbilical, nós lembramos do silêncio. Por isso que estar sempre on dói mais na gente que viveu aquela fase antes de tudo isso, né? Porque a gente sente falta de desligar, mas tem medo de ficar para trás, de certa forma. Aquele famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. E isso é bizarro porque hoje em dia todo mundo quer criar conteúdo. Todo mundo quer saber sobre tudo. Todo mundo quer falar sobre tudo. Mas, gente, não dá, não tem como. Durante um bom tempo eu queria saber sobre tudo, falar sobre tudo, mas eu falei, cara, eu tô me perdendo de quem eu sou, do que eu acredito, e não faz sentido querer abraçar todas as causas pra tentar se encaixar em vários grupos e se dar bem com todas as pessoas. Isso não funciona, sabe? Às vezes é bom você ficar fora de certas coisas que, sério, você só se estressa. Hoje, realmente, eu tenho um foco muito
assim, em alguns pontos específicos em que eu quero estar dentro daquilo e outras coisas eu não faço nem questão de passar perto. Outra questão é trocar tendências passageiras por peças que duram. Isso é bem normal da gente ali, da mais as antigas, porque a gente busca por qualidade como forma de autoridade e não coisas que você vai usar uma vez e jogar fora, já estragar, já tá fora de moda. Eu já falei muito aqui em vários conteúdos que eu trago sobre estilo, né? Eu até comento que antigamente a moda, ela demorava tempos para realmente chegar algo no mercado, até ser preparado lá pelo estilista, ir pro desfile, chegar nas lojas, as pessoas terem conhecimento daquelas peças, daquela moda que estava chegando, né, no mundo. Então, assim, às vezes uma moda durava ali anos. Hoje em dia, a moda, ela... É difícil até falar sobre moda hoje em dia, porque é tudo muito tendência rápida. Dura uma semana ou às vezes, sei lá, um dia. No outro dia já mudou tudo de novo. Quem é que aguenta viver num lugar assim? Em que as coisas são urgentes e tudo muda o tempo todo. Você nem conseguiu entender o que chegou, você já tá querendo aquele outro negócio que tá aparecendo ali, entende? E amanhã aquilo ali também já vai ser obsoleto. Cara, que coisa de maluco, não é? Parece até um filme de sci-fi, assim, porque às vezes parece que a gente tá vivendo uma simulação. Eu jogo The Sims e eu falo, cara, a gente às vezes parece que tá num The Sims e tem um maluco lá controlando a gente. Ah, hoje você vai gostar disso. Não, hoje você não vai fazer mais isso. Sabe? Tipo, hoje eu vou tirar a escadinha da tua piscina. Nossa, hoje eu vou colocar você nessa salinha e tirar a portinha. Pra você ficar louca. Sabe? Tipo, tem umas coisas que assim eu falo, meu Deus, onde é que o mundo tá parando? Quem joga The Sims vai entender a minha referência. Diferente da geração Z, né, que nem eu tenho trazido aqui, que ama o fast fashion frenético e as micro tendências que principalmente surgem no TikTok e duram uma semana no máximo, a gente ali, os milênios, a gente chegou numa fase da vida, 30 a 45 anos, onde a exaustão visual e a maturidade financeira se encontraram. Então a gente precisa, sabe, botar limite nas coisas. Nós vivemos a era das blusinhas de R$20 que formam na primeira lavagem. Eu lembro que quando eu comprava All Star na época do colégio, eu pagava R$29,90 no All Star. Hoje, a gente foi ver o All Star esses tempos atrás no shopping, até mesmo nos sites, tipo, não tem menos de R$300, tem All Star até de R$600. Eu fiquei, meu Deus. Ganhei um de presente do Rô que eu queria muito, que ele é aquele de corinho, sabe? Mas eu falei, eu quero algo que dure, algo que não vou usar, sei lá, poucas vezes, de repente eu tenho que jogar fora. Até por conta, assim, do valor que as coisas estão. Claro que a gente sabe que tem toda essa questão de inflação, passar dos anos, o dinheiro vai mudando, tudo vai mudando, né? Evoluindo, tudo vai ficando mais caro, e inclusive a matéria-prima, e tem custo de fornecedor, custo do lojista, tem vários custos. Eu sou lojista, eu tenho loja, eu sei como funciona. Então, assim, por isso que às vezes eu prezo muito mais em comprar algo que seja mais caro, mas que vai durar, do que algo que seja uma tendência passageira e que eu olho e falo, mas eu tô perdendo a minha autenticidade usando algo que todo mundo tá usando, e amanhã já não tem mais sentido nenhum, e eu só gastei dinheiro. É a busca pela paz de espírito de abrir o armário e ver qualidade e durabilidade, principalmente, né? A gente não quer mais gritar que tem sucesso com logos gigantes. Ai, gente, tô com uma logo gigante aqui, mas é de banda. Camiseta de banda é bem diferente, tá? Camiseta de banda a gente divulga mesmo. Eu falo muito sobre metal aqui no meu canal. Pra quem escuta o SD Talks pelo Spotify, se não me conhece, ainda vai pro YouTube, porque eu falo muito de heavy metal com moda, estilo. As camisetas de bandas não entram nesse quesito que eu tô trazendo agora, tá? A gente não precisa mostrar o tempo todo que se a gente tem aquela blusa, aquela roupa, aquela marca, a gente usa aquela marca e que a gente quer mostrar e esfregar que tem dinheiro. Eu sei que muitas vezes as pessoas compram, nem tem dinheiro direito, mas elas querem status. Muitas vezes usar algumas marcas é questão de status. Eu não me importo com isso. Até porque eu sou muito mais do estilo mais alternativo. Então, hoje em dia, eu busco por lojas que são mais autorais. Umas marcas não tão alternativas, mas de empreendedoras que não são tão conhecidas, mas estão ali fazendo seu negócio crescer, se destacar. E que eu me identifico muito, até porque eu também empreendo, tenho marca de acessórios. Então, às vezes, a gente vê muito mais esse lado de outras empreendedoras que também
também tem negócio para poder ajudar, de certa forma, apoiar, né, aquela pessoa. Então eu compro de marcas, não vou negar, gente, eu vou nas lojas tradicionais que vocês conhecem de departamento, as mais conhecidas, ver as blusinhas, as calças. Mas assim, eu nunca paguei caro em uma peça de roupa, no sentido de eu olhar e falar, meu Deus, foi mais que meu salário, foi mais que, sei lá, uma viagem. Dependendo do qual marca é, né? Então, assim, eu tenho esse bom senso de escolher peças que, primeiro, fazem sentido pro meu estilo. Segundo, são marcas que eu gosto de usar, marcas que eu quero apoiar. Se você usa outras marcas ou marcas caras, tá tudo bem, né? Você faz o que você quiser, mas eu tô falando por mim. Então, assim, eu busco sempre conhecer marcas, principalmente de empreendedoras. Então, eu tenho muitas marcas no Instagram, muitas meninas até me perguntam, onde você compra suas roupas? Eu vou lá e recomendo marcas que são de outras mulheres, meninas, que eu conheço, acompanho há muitos anos e sei como que trabalham, sabe? E eu vejo a durabilidade daquelas peças. Então, eu prefiro investir nestas marcas e lojas do que muitas vezes em marcas que, assim, é muito glamour, mas não tem durabilidade. Meu dinheiro vai pro ralo nas primeiras lavagens, entende? Tem uma loja aí que vocês pagam um pau pra caramba, eu já comprei uma saia nela. Achei linda, maravilhosa. Quando eu cheguei em casa, que eu fui ver, ela tinha vários defeitos de corte, costura, fio sobrando. Assim, extremamente mal feito, extremamente mal feito. Então, assim, eu olho muitos detalhes nas peças de roupa pra comprar. E às vezes vocês falam, mas as roupas não ficam boas. Eu já gostei daquela roupa lá em tal loja, eu experimentei e não ficou boa. Sim, porque elas são feitas pra caber todo mundo na mesma forma. A numeração vai ser diferente? Vai. Mas você tem que se encaixar naquilo ali. Entende? Então, enfim, eu não vou adentrar muito nessa questão de roupa aqui hoje, porque não é essa a ideia. A gente que cresceu ali nos anos 90, 2000, a gente cresceu com aquela pressão de que a gente precisava ter um cargo de liderança, ser alguém na vida, estudar, trabalhar. Hoje a gente chega num patamar que eu vejo que todo mundo da minha idade, a gente tá exausto, porque a gente trabalha e não chegou a ter aquele sucesso que todo mundo esperava que a gente tivesse, né? Infelizmente é isso. E aqui entra um pouco essa questão do estilo também, né? Que você busca por roupas que durem mais tempo, pela questão de você tem cargos que às vezes exigem uma imagem muito específica. Eu falo muito aqui sobre você ter o estilo, você seguir o que você gosta, mas é necessário adaptar bastante. Eu vi que de uns tempos pra cá, cresceu muito essa questão do corporate goth, que é o gótico corporativo, porque normalmente nós millennials, a gente tem boa parte dos millennials que são roqueiros, metaleiros, góticos, e precisou se adaptar para o mercado de trabalho. A geração Z também tem muitas pessoas que também têm essa parte de trabalhar em lugares que exigem um certo dress code, mas a gente não quer perder a nossa essência. Isso é algo que eu trago bastante no meu outro conteúdo, no meu outro podcast, no meu canal principalmente, mas que a gente cresceu com um certo molde na visão de trabalho e caminho a ser seguido. Isso eu vejo que mudou bastante hoje em dia, que muitas coisas já não são assim que funcionam. Então é algo que a gente tem muito forte, né, dos milênios ali, de ter sido cobrado, de ter sido... Assim, é como se a gente fosse salvar o mundo, né? Eu percebo isso hoje, que as pessoas tinham uma imagem da gente na época da adolescência, na época da faculdade, como se a gente fosse ter que salvar o mundo. Só que não foi bem assim que funcionou. A gente não conseguiu salvar ninguém, principalmente a gente. A gente ainda tá correndo, batalhando atrás das coisas. E com o digital, a nossa sorte é que a gente, aos poucos, foi crescendo ali com o digital e a gente foi se adaptando, né? Então a gente sabe lidar, se precisar, no off, mas também sabe lidar no digital. E isso é o legal de você ter vivido esses dois mundos, que eu digo, dois mundos, né? Porque era antes da internet e agora com a internet, porque a gente sabe improvisar bastante sobre esses dois meios, né? E eu falo isso, improvisar bastante, porque eu também sou da área de audiovisual, né? Já fotografei, já trabalhei em estúdios, já trabalhei com fotografia, com vídeo. Então eu sei que a gente tem que improvisar muita coisa. Então, enfim, eu acho que vocês entenderam. Outra coisa que pega muito, que eu já falei sobre isso aqui na verdade falei no meu canal, foi sobre o hobby que não é conteúdo, né? Ocupar o tempo com algo que você não vai postar. O prazer de fazer algo só por fazer, como a gente fazia ali nos anos 90, 2000. Eu lembro que antigamente a gente tinha muito mais hobby, né? Eu fui uma criança que cresci brincando na rua. A gente tinha uma rua que todo mundo cresceu junto ali, todo mundo saía no portão, na rua,
pra brincar. Então a gente tinha como um hobby, assim, jogar bola. Eu quebrei o pé jogando bola uma vez na rua. Então, assim, eu até brinquei em outro vídeo falando, gente, a gente não vê nem as crianças quebrando o pé mais brincando na rua, jogando bola, andando de skate, porque não parece que não existe isso, sabe? Eu não vejo mais. Eu moro numa rua aqui, que tem condomínio também, tem criança. Eu não vejo as crianças na rua, eu não vejo as crianças brincando, eu não vejo criança jogando bola, criança andando de bicicleta, criança andando de skate, patins. Eu andei em tudo disso, e nisso tudo. Eu adorava andar de patins, eu tinha roller, eu andava de skate, eu andava de bicicleta, carrinho de rolimã. As crianças de hoje em dia nem devem saber o que é carrinho de rolimã. Jogava bola, então assim, todo final de tarde, todo mundo chegava da escola, vamos jogar bola, vamos. A gente brincava de caçador, de vôlei, bets. Gente, adorava jogar bets. Caçador eu amava, acho que o meu preferido era caçador, inclusive. Então, assim, hoje em dia... Só que, assim, a gente não tem foto, a gente não tem vídeo, a gente viveu aquele momento. Então, era algo que, assim, era um hobby que a gente tinha de... vamos jogar bets. Todo mundo se reunia. Tá faltando alguém, vai lá chamar fulano pra encaixar aqui pra caber no time. Hoje em dia a gente não vê isso. Hoje em dia eu vejo as crianças já com um celular, porque muitas vezes os pais estão ocupados trabalhando, tem quem não tem muita paciência, tem quem não dá muita atenção. Mas, né, eu acredito que deve ter ainda criança que brinque, mas eu, pelo menos, não tenho visto isso faz tempo. Né? E é algo bizarro, porque eu lembro que a gente tinha como hobby também colecionar pôster de bandas. Eu fui da era boy band, então eu gostava dos Backstreet Boys. Gosto, né? Como assim gostava? Gosto até hoje. Realizei meu sonho de ver Backstreet Boys em 2023. Hanson em 2022. Então, assim, a gente tinha aquela alegria de ir numa banca de jornal e revista e comprar pôster, comprar revista, fazer teste da Capricho, sabe? Nosso hobby era isso, colecionar pôster, revista, fazer testes com as amigas da Capricho ali, sabe? Sentar no portão e conversar. A gente tinha também vários outros hobbies. Ver filme, jogar com jogos de tabuleiro. Hoje em dia tudo é no digital. Até jogo, às vezes eu vejo que o pessoal... vamos jogar, peraí que eu vou ver no aplicativo. Gente, não é a mesma coisa. Então, assim, qual hobby você tem hoje que você não precisa postar? Que você consegue fazer sem ter que compartilhar com todo mundo, sabe? Veja aí, porque às vezes é necessário a gente recuperar coisas além do digital, coisas que você fazia antes e era gostoso de fazer. Eu sei, a gente amadurece, as coisas evoluem, tudo muda, mas tem coisas que ainda dá pra manter. Dá pra incluir, sabe? Porque senão a gente vai enlouquecer com tanta tecnologia. Outra coisa que cresceu muito, principalmente eu entrei no meio, é a pressão de ser a girl boss perfeita. É engraçado que de uns anos pra cá, essa questão de mulheres empreender cresceu absurdamente. Eu sou uma pessoa que empreendo desde 2020. Eu nem passava na minha cabeça fazer isso de trabalhar por conta, ter o meu próprio negócio. Enfim, eu sempre fui muito responsável, por mais que eu tenha referência da minha família. Minha mãe empreendia, então eu vi ela tendo o próprio negócio dela, então eu sabia como funcionava, então eu já tenho essa bagagem ali desde criança. Mas eu percebo que cresceu absurdamente, principalmente com a geração millennial mesmo, que passou a querer ter mais liberdade em trabalhar por conta. Muitos da geração Z também eu vejo que fazem isso, mas não é pra todo mundo, né? Só que assim, eles criaram uma imagem tão perfeita da mulher de negócios, que hoje em dia parece que se você não tá seguindo certas coisas, você não é uma mulher de negócio perfeita. O batom vermelho, o terninho, o cabelo lambido de gel. Gente, eu sou uma empreendedora, olha como é que eu tô. Trabalho com negócio, eu trabalho com acessórios, trabalho com estilo, mas eu não fico alucinada. Hoje eu tô sentada aqui porque eu quero gravar conteúdo com vocês. Hoje eu quero só gravar conteúdo, eu só quero conversar com você, entende? Então assim, tô com a minha roupinha de ficar em casa, camiseta de banda, minha correntinha, cabelo amarrado que eu preciso arrumar depois que eu ainda vou sair. É isso, sabe? Porque se eu chegar aqui e colocar um terno, e um terninho, lamber o cabelo de gel pra trás, passar um batom vermelho e ficar assim toda certinha, a minha identidade, a minha autenticidade foi pro lixo, porque assim, eu não vou estar sendo eu mesma, eu não vou estar sendo eu vou estar sendo um personagem. Nada contra quem gosta de se vestir assim, acha que é necessário ou precisa, tá tudo bem. Cada um faz o que quer. Só que eu acho que não é um estilo que vai encaixar pra todas as empresárias, pra todas as mulheres, pra todas as pessoas. Eu sou consultora de imagem e estilo, gente. Pode não parecer. Só que eu não sou bitolada
nessas coisas, entende? É isso que eu gosto de trazer, principalmente para os meus clientes. E lembrando que tem 2 e-books meus na descrição do vídeo, que eu gosto de trazer que, assim, as meninas que me procuram para fazer consultoria de imagem ou precisam de algum serviço, elas querem isso, elas não querem perder a essência delas, elas não querem perder quem são elas, sabe? Elas não querem seguir um padrão. Isso para mim é um padrãozinho, é seguir uma forma montada. Nem tudo funciona para todo mundo, sabe? Eu vejo, assim, que criar aquela imagem da mulher perfeita que ela tem que se vestir desse jeito, senão ela não é uma mulher de negócios. Eu sei, todo mundo sabe, e repito, tem momentos e momentos. Tem momentos que a gente vai precisar realmente se vestir como uma pessoa mais formal, como tem momentos que você pode simplesmente ser uma pessoa mais simples, uma pessoa mais de boa, sabe? Como eu estou sendo aqui. Hoje eu estou gravando um conteúdo para conversar com a galera mais millennial, para quem cresceu ali nos anos 90, 2000. Ia fazer sentido eu sentar aqui com um terno, batom vermelho e o cabelo amarrado para trás cheio de gel? Não ia. Primeiro que eu não ia nem estar fazendo esses movimentos, sentando com o pé em cima da cadeira, porque eu não estaria combinando a minha imagem com isso. Como é que eu ia falar de bets, vôlei e caçador com aquela roupa? Entende? Então, assim... eu falo isso porque eu fiz mentoria tempos atrás para minha loja, participei de outros cursos, outras coisas relacionadas a empreendedorismo, principalmente com mulheres, e eu vi que eles queriam vender coisas que, sim, deu muito certo para um tipo de público, para um tipo de negócio, um tipo de pessoa, mas não dá certo para todo mundo, entende? Então, assim, não é só porque deu certo para aquelas pessoas que vai dar certo para você. É preciso adaptar, é preciso, sabe, pensar o que o teu negócio faz, quem é você, o que você transmite, o que você vende, e adaptar pro teu negócio, entende? Normalmente, os meus acessórios são voltados para o público mais do rock e metal. Por isso que quando eu vou expor, eu procuro expor em eventos que têm ligação com este público, porque eu sei que é o lugar onde eu vou conseguir vender. Eu já fiz eventos em lugares que não tinham nada a ver no começo, porque eu precisava criar conteúdo, mostrar que a loja existia, aí é outro patamar. Mas hoje que eu já tô com a loja um pouco mais consolidada, ela já pode ir nos lugares mais específicos, então eu seleciono eventos que eu participo. Mas entende que, assim, não dá pra ficar performando o tempo todo essa imagem de pessoa séria dos negócios, que tem hora que é um porre. Vamos ser bem sinceros, tem hora que é um saco isso, porque a pessoa sabe que você tá sendo um personagem, entende? Eu já vi gente indo em evento que era, tipo, com a galera de churrasco, a pessoa toda montada, ela tava totalmente desconfortável naquele... ambiente, porque a roupa dela, o estilo dela não estava condizendo com o que estava acontecendo ali, entende? Então tem momentos e momentos. Não precisa performar o tempo todo, você precisa ser você, principalmente, entende? Então, essa imagem que criaram da mulher perfeita nos negócios, gente, foi algo que começou, acho que foi por volta de 2020 ali, não sei. Pra mim parece que por volta quando teve o início da pandemia foi quando começou a explodir um monte de gente abrindo negócio por conta, saindo do emprego fixo. Foi quando eu saí também, no meu caso eu saí por questão de saúde mental, né? Não é segredo, já compartilhei várias vezes em outros vídeos em que eu passei a ter crise de pânico, crise de ansiedade, eu tava extremamente esgotada e eu falei, eu não quero mais trabalhar aqui. Então foi um motivo realmente eu ganhava super bem, só que eu tava trabalhando mais que o dono do lugar. Então, assim, eu falei, cara, não tá dando, sabe? Então, teve pessoas que realmente saíram por questão de saúde, e entendo o porquê de querer trabalhar por conta, e pessoas que buscaram fazer coisas que às vezes nunca fizeram na vida, mas queriam mudar, fazer uma transição de carreira, que é algo que aconteceu comigo também, e tá tudo certo. Mas tem muitas pessoas que seguiram esse balaio de... Meu Deus, é o momento de empreender, todo mundo vai empreender, só que empreender não é pra todo mundo. Infelizmente, gente, eu que tô aí quase 6 anos, tem dia que dá vontade de jogar tudo pro alto, largar a mão e voltar a trabalhar registrado, sabe? Tem hora que realmente, porque você tem que pensar em muita coisa. Hoje eu tô passando por uma atualização na minha loja, no meu negócio, em que eu vou colocar outro tipo de acessório, além dos acessórios que eu tô trazendo, outro tipo de produto, que eu vou começar a montar do zero. Essa semana eu tô recebendo os produtos, os materiais, porque eu tenho que comprar materiais diferentes, testar, aprender a usar uma maquininha nova que eu tive que comprar.
é investimento, é dinheiro que eu sei que por enquanto eu não vou ter retorno, vai levar um tempo. Então, assim, são várias questões. Registro da marca, publicação. Tem dia que você não dorme direito. Tem dia que você fala, meu Deus, socorro. Enfim, gente, eu acho que era isso. Acho que vocês entenderam. Se você empreende, você é uma mulher de negócio, você não precisa ser perfeito o tempo todo. Tá? Você precisa ser você, adaptar o que precisa pro seu negócio. E sim, vai ter momentos altos e baixos, momentos de alegria e tristeza, momentos de adaptação, momentos de transformação, momentos até de rever se você tá fazendo certo, o que precisa mudar. Vai ter momentos de erro, momentos de acerto, momento de... sei lá, são vários momentos, entende? E não é igual pra todo mundo. Não é igual pra todo mundo, sabe? Siga o teu caminho. E assim, não sei fazer tal coisa, preciso tirar dúvida. Ótimo, procure pessoas que realmente vão te ajudar, mas não tente se encaixar em tudo que você vê, que nem tudo é pra todo mundo. Eu falo por experiência própria. Outra questão é que antes do algoritmo dizer o que era aesthetic, o que você realmente gostava de usar? Vamos voltar às raízes do seu gosto pessoal. O que você gostava antes da internet surgir e estar o tempo todo com a gente, o tempo todo controlando o que a gente gosta, o que a gente deve fazer, o que a gente deve comprar, o que a gente deve consumir? Porque com certeza você tinha coisas que você gostava, você tinha um gosto pessoal que poderia realmente coincidir com outras pessoas, mas não era uma coisa muito assim, meu Deus, eu preciso encaixar nisso aqui, nessa estética. Que hoje em dia é muito disso, né? E por isso que eu falo, você perde a tua autenticidade quando você começa a se encaixar, querer se padronizar em alguma coisa, porque tá todo mundo fazendo, sabe? Não tem problema você gostar de algo que muitas pessoas gostam, você querer ter algo ou, sei lá, ser algo parecido com algo com o que estão todo mundo fazendo. Não tem problema, desde que isso não seja algo que vai te prejudicar e fazer você perder toda a tua essência, entende? É por isso que eu sempre falo, tá, você gosta disso, você participa dessas coisas, mas tem outras coisas além disso que você também gosta, entende? Então assim, você não precisa ser 100% aquilo ali. Eu já falei no começo do vídeo, não vou retomar esse assunto, mas acho que deu pra vocês entenderem. Às vezes você só precisa ali parar de ficar rolando o feed e pegar ali um café, apreciar um café, pegar um livro, ler, ou fazer alguma coisa, algum trabalho manual para sair do digital, sabe? Para ter aquele momento mais você e o teu hobby, um trabalho diferente. Qualquer coisa que seja fora das telas, você vai sentir uma diferença absurda, sabe? Porque a gente faz as coisas hoje em dia esperando aprovação e esperando que todo mundo goste. Perceba que tudo que a gente faz, a gente tem que compartilhar na internet. E eu parei de fazer um pouco isso, porque antes era assim. Hoje em dia, eu faço algumas coisas, tem coisas que eu não compartilho, não. Tem coisas que eu falo, não vou compartilhar, não. Pra mim faz sentido, mas se eu postar lá, eu sei que vai ter uma galera dizendo o contrário, e aquilo vai dar uma minada, sabe, na tua energia, no teu projeto, seja o que for. Então, pense bem, assim, antes de compartilhar tudo que você vem fazendo. Por isso que eu falo, larga um pouco lá o feed e vai fazer coisas no off ali pra recuperar esse tempo que você fica perdendo vendo coisas bobas na internet. Coloque, sei lá, você gosta de café, como eu citei. Eu sei que muitas pessoas gostam de café aqui no canal, já me falaram. Então, assim, vai conhecer cafés, compra café, aprenda a fazer café diferente. Outra coisa é ler livro. Hoje em dia diminuiu muito as pessoas que leem livro, né? Eu sempre fui de ler bastante. Antes da internet eu lia muitos livros. Eu trabalhei e estagiei numa biblioteca, então foi a época que eu mais li. Mas hoje em dia eu não tenho conseguido ler tanto como antes. Então hoje em dia eu tenho trazido um livro por mês, pelo menos, pra não deixar esse hábito, esse hobby que eu tenho de ler de lado. Então assim, é um momento em que eu paro, mas é difícil porque a gente tá com a cabeça tão viciada no digital, que você começa a ler, de repente tua mãozinha já vai indo lá pro celular. Você quer compartilhar o que você tá lendo, daí você quer ver o que as pessoas falam. Gente, é tenso, mas é algo que eu falo aqui porque eu tenho buscado melhorar também no meu dia a dia, na minha vida. Então eu recomendo muito pra vocês também testarem isso. E é aí que você resgata também a tua autenticidade, porque nem tudo precisa ser mostrado. Você só precisa fazer, viver e, sabe, ter aquele tempo com você e com algo ou pessoa que você quer, entende? Sem precisar compartilhar com todo mundo. Mas agora, pra gente finalizar, aquela reflexão final dos vídeos que eu gosto de fazer é: você tá sendo adulta que a sua criança interior iria admirar?
Porque, assim, eu sei que quando a gente era criança, a gente sonhava muito com várias coisas. Eu tinha muitos sonhos, né? Eu lembro que eu queria ser médica, astronauta, tudo. Atriz, fotógrafa, tudo, né? Hoje em dia eu acabei me tornando muitas coisas, menos a medicina. Não passei no vestibular, até penso porque que o universo falou, não, você não vai ser médica, minha amiga, porque você é muito desastrada, né? Mas meus primeiros vestibulares foram pra medicina. Mas é engraçado que eu sempre fui uma criança muito criativa, né? Então, assim, eu sempre gostava de criar. Eu sempre fui muito rodeada de vinil, de música, que é algo que eu gosto bastante. Sempre fui rodeada de lápis, de cor, de desenho, de coisas que envolviam a arte, por mais que meus pais, a minha família nunca foi muito das artes, de museu. Eu fui uma criança que eu fui muito privilegiada no quesito de eu sempre tive essa liberdade de desenhar, criar, usar minha criatividade quando era criança, sabe? Eu sei que nem todo mundo teve isso, né? E muitos acham que essa área lúdica das artes é um pouco besteira, mas não é. É por isso que hoje em dia muitas pessoas acabam sendo bloqueadas, travadas, porque elas não tiveram essa questão de brincar na infância com a criatividade, e é isso que faz diferença no dia a dia para qualquer coisa que você vai fazer. Às vezes a gente fala muito sobre criatividade envolvendo artes, mas a criatividade pode ser na forma que você trabalha no teu escritório, ela pode vir de variadas outras maneiras, na forma que você se veste. Eu também sempre fui uma criança muito de querer me vestir super bem. Eu sempre vivia servindo lookinhos nas fotografias, né, que quando a gente tirava as fotos, ela sempre me montava bonitinha, assim, tinha minhas fotinhas com os meus looks, com os meus óculos de criança. Então eu percebo que muita coisa que eu fazia na minha infância, eu trouxe hoje comigo e eu realmente segui, né, nesses momentos, tipo, do estilo pessoal, da criatividade, da fotografia, da moda, a música, que nem eu falei, eu cresci rodeada de vinil, fitas VHS, fita cassete, ouvi muito rádio quando era criança. Então, assim, filme, eu vi muito filme. Então, por isso que eu vejo que eu consegui cumprir com esse papel de seguir coisas que quando eu era criança gostava muito. Então eu vejo que hoje eu sigo e eu falo, consegui. Só a parte de médica e astronauta que não, né, que não deu muito certo. Mas aí nesse caso eu vou nos museus pra conhecer as coisas, pra viver aquela experiência ali que eu não tive a oportunidade de viver como uma pessoa da área. Então eu vou nos museus, eu procuro ir no museu de medicina, procuro nos museus com história de coisas que eu gosto. Até arqueologia, eu já quis estudar. Eu queria muito fazer arqueologia. Eu lembro que teve uma época que eu tava fascinada com história e com a parte de arqueologia. Eu comecei a colecionar várias coisas relacionadas à história do Egito, à história de vikings e coisas assim. É algo que eu gosto até hoje, muito, muito, muito. Essa questão de culturas e civilizações antigas. Eu leio bastante sobre isso até hoje. Galileu é um dos meus sites preferidos, inclusive tem uma vez por semana eu entro lá pra ver o que tem de novo, pra ver o que a galera descobriu. E eu amo, amo, amo coisas relacionadas a descobertas de coisas antigas, assim. Enfim, mas é engraçado pensar, porque medicina eu queria seguir a área tinha duas áreas que eu achava muito legal, que era a área de neurologia, né? Bem maluca a pessoa, né? Desastrada, né? Como é que vai ser uma médica da área de neurologia? Ou na parte de laboratório de pesquisa. Eu acho muito legal essa parte das pesquisas ali também. E eu falei de astronauta porque eu sempre gostei de coisas relacionadas à NASA. Então, assim, era algo que eu achava muito legal. Mas eu não sei se eu trabalharia para ir para a Lua numa nave, mas talvez na parte dos estudos ali com eles, na área mais interna. Enfim, criança sonha muito, então eu lembro que eu sonhava muito com essas coisas e no fim, pra ver como eu era muito criativa, porque eu queria ser médica, astronauta e ao mesmo tempo achar civilizações antigas. E outra coisa que eu sempre mantive comigo foi essa questão do conhecimento, da curiosidade. E isso é algo que desde criança, de questionar, desde criança eu sempre fui uma pessoa de questionar muito as coisas, né? Ah, mas por quê? Ai, mas não tá certo. Não, mas pra mim não faz sentido. E não sei o quê. E até hoje eu tenho muito disso, assim, observar as coisas, perceber coisas que têm ligação, referências, enfim. Eu sempre fui meio maluca, né? Então, quem me conhece mais de perto, mais próximo, sabe como que a minha cabeça funciona. E é isso, gente. Eu acho que esse vídeo hoje eu queria mais conversar com a galera que também tem a minha idade, que é mais millennial, que viveu essa fase da era antes do digital. E
também viveu essa fase, né? Tá vivendo essa fase do digital agora. E como que era aquela energia, né? Ali dos anos 90, com lendas, histórias. As coisas eram muito diferentes, gente, de hoje em dia. Hoje em dia muita coisa parece que perdeu a graça, porque tá tudo muito fácil, muita informação. Antigamente a gente ficava sabendo as coisas assim, um contava, aí o outro contava, de repente daqui uma semana você vai ver uma revista, nossa, saiu uma matéria sobre aquele assunto, sabe? As coisas levavam tempo, assim, pra chegar, né, pra gente. Então, não sei explicar, mas foi uma fase muito boa, sabe? Que eu sinto muita falta, assim, e eu acredito que quem estiver ouvindo isso aqui vai também sentir a mesma coisa. Comenta aqui do que você sente mais falta da sua época antes da internet, o que você fazia bastante, que você fala, cara, queria voltar nesse tempo, queria fazer isso de novo, ou qual o hobby que você gostaria ou quer trazer de novo pro teu dia a dia, porque às vezes a gente precisa desses, como é que eu digo, desses respiros, além de trabalho, além de tudo que tá acontecendo à nossa volta, sabe, pra sentir nós mesmos. Eu acho que esse vídeo ficou longo pra caramba. Mas eu gosto. Quando eu começo a falar, gente, é simples. O que eu falo é um papo semanal. Porque quando eu sento aqui, eu quero conversar como se você fosse a minha amiga. Ou amigo, né? Não sei quem tá me ouvindo aqui. Então é isso. A nossa conversa dessa semana tá longa, tá nostálgica. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês. Aproveita, se inscreva no meu canal se você estiver vendo meu vídeo pelo YouTube. Já curta o vídeo, comenta aqui. Se você estiver me ouvindo pelo Spotify, aproveita e avalia o podcast. Dá pra comentar lá também, né, no episódio, e vejo vocês na próxima semana. Beijo!